Você já imaginou o que dá forma ao corpo humano? O sistema esqueletal é o que dá a moldura para as partes moles do nosso corpo. É o responsável pela forma de cada pequena parte nossa. Consiste de diversos ossos, assim como articulações, onde os ossos se ligam uns aos outros. O esqueleto faz uma série de coisas. Protege os órgãos vitais do corpo de dano. O crânio, por exemplo, protege nosso cérebro, enquanto que os ossos do tórax protegem nosso coração e pulmões. Ele também armazena minerais como cálcio e fósforo, que são necessários ao corpo, e produz glóbulos vermelhos e brancos. Um osso é composto de material orgânico e inorgânico. Compostos de cálcio e fósforo formam a parte inorgânica. Se um osso é posto em ácido hidroclorídrico, essas partes minerais se dissolverão. O que sobra é um osso descalcificado, que é mole e flexível. Por outro lado, se um osso for muito aquecido, a parte orgânica se oxidará, deixando só a parte mineral para trás e o osso fica quebradiço. À medida que envelhecemos, a parte orgânica diminui e nossos ossos se tornam mais frágeis. Há um total de 206 ossos no esqueleto de um adulto. Podem ser classificados em 4 tipos. Ossos longos, como o fêmur, consistem de um tubo com 2 bolotas em cada extremidade. O tubo é chamado de diáfise e é formado de osso compacto. As extremidades são chamadas de epífises e são formadas por ossos esponjosos. Ossos longos são altamente calcificados e são formados de células ósseas ou osteocídeos arrumados em anéis concêntricos. A superfície externa do osso é formada por uma membrana chamada periósteo, que é fartamente irrigada por vasos sanguíneos. Dentro do tubo principal, há uma cavidade chamada medular, que contém medula óssea que armazena gordura. A medula amarela é composta por tecido adiposo e vasos sanguíneos e produz glóbulos brancos. Por outro lado, a medula vermelha produz glóbulos vermelhos. Ossos curtos, como os ossos do pulso e do tornozelo, são parecidos com caixinhas e não têm muitos movimentos. Ossos chatos ou planos, como os do crânio, são compostos de 2 ou mais placas paralelas de osso compacto com osso esponjoso no meio. Finalmente, ossos irregulares, tais como os da espinha dorsal, têm variações de tecido ósseo. O esqueleto axial apresenta a moldura principal do corpo. Consiste na caveira, nas costelas, na espinha dorsal e no externo. A caveira é o esqueleto da cabeça. A parte superior da caveira é o crânio. E tem 8 ossos, que cercam e protegem o cérebro. A parte inferior da caveira tem 14 ossos faciais. A parte superior do maxilar é a maxila, enquanto que a parte de baixo é a mandíbula. Com exceção da mandíbula, todos os ossos da cabeça são conectados por articulações chamadas de suturas. A parte de baixo do crânio tem um buraco grande chamado de forame magno, por onde a medula espinhal desce pela espinha dorsal depois de sair do cérebro. A espinha dorsal ou coluna dorsal é o que usualmente chamamos de espinhela. Ela fornece suporte forte, porém flexível, ao nosso tronco e é parte integral do sistema esqueletal. A coluna vertebral é formada por 33 ossos em forma de anel, chamados de vértebras. São conectadas por articulações facetadas na parte de trás da espinha, que permitem movimentação entre os ossos da coluna.
As vértebras podem ser divididas em 5 regiões principais: 7 vértebras cervicais ou do pescoço, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lombares, 5 vértebras sacrais e 4 vértebras coxígeas. As vértebras sacrais e coxígeas são fundidas no corpo do adulto, formando 2 ossos inteiros, o sacro e o cóccix. A parte anterior de cada vértebra tem forma cilíndrica e é chamada de corpo vertebral. A parte posterior é chamada de arco neural. O canal neural é formado pela união de 2 ou mais arcos neurais empilhados. A medula espinhal fica no canal neural. O processo espinhal é uma protuberância chata longitudinal que se projeta para fora a partir do ponto de encontro dos 2 arcos neurais, que tem facetas articulares que facilitam a junção dessas 2 vértebras. Elas são separadas entre si por discos intravertebrais que agem como almofadas e ajudam a absorver choques. Vamos olhar em detalhe as regiões vertebrais da espinha. As 2 primeiras vértebras do topo da espinha suportam a caveira. A de cima é chamada de atlas e a segunda de eixo. A articulação pivotal entre a atlas e a caveira nos permite mover a cabeça em diferentes direções. As vértebras lombares têm processos espinhais longos voltados para trás, mas também têm processos transversais com articulações facetadas para juntar as costelas. As lombares são as vértebras mais fortes. Tem processos espinhais e transversais bem desenvolvidos para poder dar suporte a músculos posteriores poderosos. Os ossos da bacia são articulados a cada lado do sacro, enquanto que o cóccix representa a cauda rudimentar do corpo humano. Note que a espinha vertebral tem um formato curioso. É curvada de forma particular. Essa curvatura nos permite manter equilíbrio, enquanto absorve choques ou pressão de atividades físicas ou de movimentos normais, como caminhar. Alinhadas com as vértebras torácicas, 12 pares de costelas formam o que chamamos de caixa torácica. Ela é essencial para proteger órgãos vitais, como o coração e os pulmões. Os primeiros 7 pares de costelas são conectados a uma placa peitoral chata, chamada de externo. Estas são as costelas verdadeiras. Ligam-se ao externo por cartilagem costal. A cartilagem costal do 8º par de costelas é chamado de costela falsa e une o 8º, 9º e 10º pares de costelas. Os 2 pares finais de costelas são chamadas de flutuantes por não serem ligadas ao externo. Portanto, o esqueleto não só provê estrutura ao corpo humano, como também é fundamental ao movimento e à locomoção, além de nos proteger.